Pai de infinita bondade, agradecemos a possibilidade de estarmos aqui novamente em torno do Evangelho, um livro que com certeza traz muitas ideias novas, muita esperança, muito incentivo para a nossa modificação. Fazendo o Evangelho ainda, todos nós juntos, uns podem auxiliar os outros com as suas reflexões. E em vez de enxergarmos o assunto com um ponto de vista apenas, enxergamos com o ponto de vista de outras pessoas, outras visões. Essa troca é sempre salutar para todos nós. Então, que nós tenhamos uma noite de bastante reflexão e que novas ideias possam fazer parte dos nossos pensamentos no dia de hoje. Que assim seja. Do capítulo 20, os trabalhadores da última hora, missão dos espíritas. Já não ouvis agitar a tempestade que deve arrebatar o velho mundo e absorver no nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que pusestes vossa fé em sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores e despregar um novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos. Segundo, tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrenas. Não tremais. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis à divulgação dessa palavra. Ide e pregai, os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não irão querer escutar a voz de Deus, porque essa voz incessantemente os chama à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência ao devasso, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei, mas que importa? É preciso regar com vossos suores o terreno em que deveis semear, pois ele não frutificará e não produzirá, senão sob os esforços reiterados da pá e do arado evangélicos. Ide e pregai. Sim, todos vós, homens de boa fé, que sabeis de vossa inferioridade quando olhais os mundos distanciados no infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e derrubai o culto do bezerro de ouro que invade mais espaço a cada dia. Ide, Deus os conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas irão soltar-se e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas acolherão com alegria vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que se armarão em vosso caminho? Só os lobos serão presos nessas armadilhas para lobo, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os imuladores carniceiros. Ide, grandes homens, perante Deus, que, mais felizes que São Tomé, credes sem pedir para ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo nunca tendo conseguido, vós próprios, obtê-los. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marchai, pois, adiante, falange imponente por vossa fé, e os numerosos batalhões de incrédulos irão desvanecer-se diante de vós, como as névoas da manhã sobre os primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que levantará montanhas, vos disse Jesus. Mas mais pesados
que as mais pesadas montanhas jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parti, pois, com coragem para levantar essa montanha de iniquidade que as gerações futuras não devem conhecer, senão em forma de lenda. Como vós mesmos não conheceis, senão muito imperfeitamente, o período dos tempos anteriores à civilização pagã. Sim, as subversões morais e filosóficas vão eclodir sobre todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina aparecerá sobre os dois mundos. Portanto, ide e levai a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que vão querer prová-la, e aos simples e pequenos que a aceitarão. Pois é principalmente entre os mártires do trabalho que, nesta expiação terrena, encontrareis o fervor e a fé. Ide, estes receberão com cânticos de ação de graças e louvores a Deus a santa consolação que lhe oferecerdes. Inclinando-se, irão agradecer seu quinhão nas misérias terrestres. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra, o arado está pronto e a terra espera. Lavrai. Ide e agradecei a Deus pela gloriosa tarefa que vos confiou. Mas saibai que entre os chamados ao Espiritismo, muitos se extraviaram. Mirai vosso caminho e buscai a verdade. Pergunta: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, através de que sinais se reconhece os que estão no bom caminho? Resposta: ireis reconhecê-los pelos princípios de verdadeira caridade que professarão e praticarão, pela quantidade de aflições às quais eles levarão consolo, por seu amor ao próximo, por sua abnegação, por seu desinteresse pessoal. Ireis reconhecê-los, enfim, pelo triunfo de seus princípios, pois Deus quer o triunfo de sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele lhes dará a vitória. Mas esmagará os que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio de satisfação de sua vaidade e ambição. Erasto, Anjo Guardião do Médium, Paris, 1863. Vamos lá, né? Vamos falar de missão. Missão é algo que muitas vezes, né, a gente não para poder refletir, né, porque a gente muitas vezes deixa as coisas da vida e do mundo irem impulsionando a nossa caminhada. E a resposta do Erasto à pergunta, para mim ela faz uma referência, porque no começo ele fala muito do ide e pregai, né? Várias vezes ele fala sobre isso, e eu acho que aqui na resposta, quando ele fala que a gente vai ser reconhecido pelos princípios de verdadeira caridade que professarão e praticarão. Para mim, isso representa o ide e pregar, porque o pregar não é simplesmente você falar para o outro. Por muito tempo, a gente, como cristão, tem interpretado a pregação como um ato que a gente vai fazer algo no outro, para o outro, e o mundo avançou, o mundo progrediu, veio a doutrina espírita, e mesmo com a doutrina espírita, nós temos tido dificuldade de levar para a nossa vida, né? Porque isso não é uma dificuldade da doutrina espírita, isso é uma dificuldade de cada criatura. Porque a doutrina espírita, como o cristianismo redivivo que ela traz para nós tudo aquilo que é necessário
para que a gente possa se transformar e se modificar. Na verdade, o problema maior reside na dificuldade que nós temos em vencer a nós mesmos e humildemente olhar para a doutrina espírita com a simplicidade que ela pede. O Erasto, conforme ele vai trazendo essa reflexão aqui para nós, ele coloca muito claro, né, que o simples ele aceita, né? O sábio quer provar, o grande vai desdenhar, mas o simples e o pequeno vai aceitar. Simples e pequeno, né, muitas vezes a gente arremete a nossa mente sempre ao olhar material, e acha que é aquele que é desprovido de recursos materiais, né, desprovido até de poder. E simplicidade, humildade são características que a gente encontra em qualquer lugar que seja. Da mesma forma que a gente encontra as outras colocações que ele faz aqui, também em qualquer lugar. Os desequilíbrios e o equilíbrio, ele é encontrado em várias camadas, não importa aonde a gente esteja. Mas eu acho interessante a gente se debruçar sobre essa resposta do Erasto de professar e praticar, porque, como a gente falou, Jesus veio, trouxe, alguns aceitaram essa onda, depois vem a doutrina espírita, algumas criaturas também aceitaram, mas não na sua totalidade, porque se dizer espírita não é a gente o ser realmente, né? A gente tem que ser, que nem o Erasto fala, verdadeiro adepto do espiritismo. E o verdadeiro adepto é aquele que procura seguir à risca tudo aquilo que lhe é concedido através do conhecimento. E a gente olha aqui em todo o Evangelho e vê o tempo inteiro que tudo que o Evangelho fala, a gente vê que ele está dizendo de transformação individual, não de falação para o outro. A gente, quando vê falando no Evangelho algo para o outro, é da gente fazer o bem, é da gente ser caridoso, é da gente agir com bondade. Então são ações que a gente vai realizar com o outro, mas que são ações de amparo ao outro e jamais ações de lição, né, de lição moral para o outro. Até agora eu não vou lembrar o capítulo específico, mas São Luís ele traz, né, se a gente deve ou não repreender o outro, e ele vai explicando ali as situações, né, e ele coloca quando que a gente pode pensar em fazer isso. Mas quando a gente olha para o Evangelho, o tempo inteiro ele está fazendo isso. E aqui, né, para mim, o que eu vou dizer até pode soar como uma crítica, vai a uma crítica aos espíritas que têm muita dificuldade com o Evangelho, né, que se afastam do Evangelho. Por quê? Porque o tempo inteiro o Evangelho está falando da nossa transformação íntima. E a gente vê a dificuldade que as criaturas têm, né, as criaturas espíritas têm, com o Evangelho, né, com realmente reflexionar sobre o Evangelho. Não é fazer estudo do Evangelho, não é isso, é ir além, né, do estudo. O estudo ele é importante para você conhecer, mas você buscar no Evangelho as ferramentas para a sua transformação é um grande passo. É um passo que, inclusive, vai levar ao que o Erasto está falando aqui, do processo de a gente abnegar, né? De se abnegar, de deixar, né? De sacrificar, ele coloca, né? De sacrificar os nossos hábitos, os nossos trabalhos, as nossas ocupações fúteis. O Evangelho ele conclama o tempo inteiro isso às criaturas. E eu vejo que as criaturas que são marcadas para conseguir avançar nisso,
há um limite, né? Isso não é uma coisa que é grande, né? Porque você observa quantas criaturas que infelizmente acabam se afastando disso, né? do Evangelho. E obviamente, né, o que eu estou colocando aqui é justamente para a gente reflexionar, né? Porque o Evangelho a todo tempo que tem aqui, a gente, né, se debruçando sobre ele, não é um processo de julgamento, não é um processo de crítica, mas é um convite. E às vezes a gente não quer ceder a esse convite do Evangelho, porque a gente vai ter que fazer esses sacrifícios que ele está pedindo aqui para nós. E às vezes a gente ainda não chegou no momento de fazer isso, mas é uma ilusão nossa a gente ficar postergando, né? E eu costumo mensurar, né, como eu aprendi, e aprendi muito com o método do professor Eurípides da evangelização de espíritos. Tem uma frase que a primeira vez que eu vi ela me marcou e eu levo ela muito à frente, que é o fugir é adiar. Então a gente pode até fugir das coisas, né? E quando a gente passa a ter contato com o conhecimento, a fuga é um processo de ilusão aprofundado, porque você já tem o conhecimento daquilo. Eu não posso alegar ignorância. Por quê? Porque eu passei a conhecer aquilo. Cada conteúdo que a gente recebe faz com que a gente tenha responsabilidade sobre a vivência dele. A gente tem que se esforçar para vivê-lo. Então, esse professar e praticar que ele dá aqui na resposta para mim, é bem isso, você fala algo, mas você se esforça ao máximo para você praticar. E o professar ou pregar, no meu entendimento, é a partir do meu exemplo, né? E o nosso exemplo, ele vai atrair as outras criaturas para próximo disso. E aí a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre. Não é impor nada a ninguém, né? O Evangelho, em hipótese alguma, né? Aliás, se a gente pegar na obra, a gente vê que os adeptos do Espiritismo, eles não são caçados na rua, né? Eles são convidados, e você atende a um convite se você tiver preparado para esse convite. Agora, esse esforço de se debruçar sobre a doutrina espírita é a nossa missão como espírita, porque se a gente não se debruçar sobre esse entendimento, praticando, vivendo, a gente acaba falindo conosco mesmo e falindo às vezes na oportunidade de dar um exemplo para um filho, para um sobrinho, para um amigo de um filho, para um amigo nosso, para quem quer que seja, para outra criatura. A gente tem esse dever a partir do momento que a gente é agraciado com algo, né? Quando a evangelização de espíritos como método vem, ela vem para tentar auxiliar a todos nós que somos espíritas a realmente professar e praticar, principalmente praticar a doutrina espírita, praticar o cristianismo, para a gente verdadeiramente se tornar cristão, porque senão a gente fica pulando de degrau em degrau no cristianismo, ora com um pé aqui, ora com um pé ali, não escolhe onde a gente quer trafegar. E eu costumo brincar, né? Se você coloca se você tem 2 barcos, você coloca um pé em cada barco, você vai morrer afogado na hora que a onda vier, você vai cair na água, né?
Então, eu acredito que a gente deve amadurecer em relação à nossa relação com o cristianismo. Vou seguir um caminho, que eu vá e siga ele, né? Debruce a minha existência sobre aquilo, né? Ninguém está dizendo que a gente é obrigado a fazer absolutamente nada, mas a gente precisa compreender que as nossas ações demonstram características que nós temos como espírito, né? E a gente arrastar a nossa mente para um único propósito, a gente procurar ser fiel àquilo que eu estou identificando como o melhor caminho, né? Porque senão a gente começa a gerar dúvida para nós mesmos, né? A gente, quando tem esse grande conhecimento da doutrina espírita, é feito conosco um trabalho onde a gente abre os nossos horizontes. Por isso que às vezes a gente tem até um pouco de receio de se aprofundar tanto. Mas isso é uma consequência, uma consequência do progresso. E o progresso nosso como criatura, acho que foi ontem até que a gente estava lendo sobre o espiritismo, e que obviamente ele faz parte desse grande processo de evolução nosso. A gente como espírito necessitava dessa etapa, e essa etapa chegou para fazer com que a gente se torne melhor. Então, levar essa missão a cabo é obviamente um privilégio para as criaturas. E é um privilégio a gente estar sendo abraçado por uma doutrina num momento de transição, porque a gente está sendo conduzido para a possibilidade de, como criatura, também progredir, aonde a gente passa a ter impresso em nós uma característica de regeneração que é tão importante para a gente poder trafegar no universo para alçar voos maiores, E voos maiores não significa ir para mundos mais avançados, mas voos maiores significa que a gente passa a ter condição de assumir outras responsabilidades que muitas vezes a gente, pela nossa ausência, pela nossa falta de dar cabo dessa missão, a gente conseguir abraçar.